E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Agora volume 5, mas antes de nós começarmos a explicação e a correção, eu gostaria de saber de você, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou as notificações através do sininho? Já compartilhou com seus amigos? Poxa, você tem colega aí do sexto, do sétimo, do oitavo ano que também podem ser beneficiados. Fala com eles, tem um tio lá que explica, que nos traz as respostas, faz a correção com a gente consegue estudar com ele, tá certo? Manda recado, compartilhe, faça os seus comentários, dê a sua sugestão, a gente responde na medida do possível tudo aquilo que vem pra gente, inclusive vocês vão notar que agora nós temos um modelo novo de tratar as respostas com uma fonte maior, porque um colega no comentário colocou assim, tio, aumenta o tamanho da letra, não tá dando para enxergar direito. Certo? Então, dito tudo isso, vamos para a nossa aula, que começa com um texto falando acerca dos hábitos dos brasileiros, a noção que eles têm de autocuidado. Esse texto aqui da atividade 1. 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas 1/3 consegue, revela a pesquisa. Levantamento realizado pelo IBOP e encomendado pela Bayer apresenta raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros e mostra que a pandemia fez com que 25% das pessoas deixassem a atividade física de lado. Isso aconteceu com vocês também? Período de isolamento, principalmente no início, acabou o jogo de futebol, as saídas de bicicleta, as brincadeiras na rua. Muita gente perdeu alguns hábitos de atividade física porque ficaram presos dentro de casa. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, higiene, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não são atividades associadas ao autocuidado pela maioria. Ou seja, a maioria dos brasileiros entende que o autocuidado é ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico, fazer exames regularmente. Só que outros cuidados que também se encaixariam na questão de autocuidado não são considerados. Quais são eles? Cuidado com o corpo, a higiene, evitar o tabagismo. O que é o tabagismo? É o uso do cigarro. Opa, só conferindo aqui a nossa câmera, pensei que a nossa imagem tinha parado, então conferir, tá tudo ok. Tabagismo, então, é o uso do cigarro e o consumo excessivo de bebida alcoólica. Muitos não entendem que isso também é uma forma de preservação da própria saúde. As contestações fazem parte de uma pesquisa online nacional do IBOP, encomendada pela Bayer, para entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Entre os achados mais relevantes, ou seja, foi feita uma pesquisa e alguns dados encontrados chamaram a atenção. E quais são eles? O levantamento revelou que 84% dos entrevistados buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas 1/3 deles consegue pôr em prática estes hábitos regularmente.
Ou seja, tem muita gente que fala assim, não, é importante, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer exercício físico, vai para academia 1 semana, 2 semanas, dali a pouco para de ir, no outro mês nem mais volta. Ou se não, você fala assim, não, agora minha alimentação vai ser saudável, cortei o refrigerante, cortei o excesso de açúcar, eu agora vou comer mais frutas, mais legumes, mais verduras. Faz isso nos primeiros meses ou nas primeiras semanas, dali a pouco volta à rotina. Talvez isso já tenha acontecido com você ou com alguém que você conheça. Porque, segundo o levantamento, 1/3 só de quem toma a decisão de levar uma vida mais saudável é que mantém de forma regular. O brasileiro atualmente entende que o cuidado com o corpo e saúde traz como principais benefícios o estímulo do sistema imunológico, 31% disseram isso, a diminuição da probabilidade de ficar doente, 25%, e a promoção do bem-estar, 21%. A pesquisa revelou ainda que os brasileiros veem a alimentação saudável como a principal definição de autocuidado. Quando fala autocuidado, vem na cabeça da maioria a alimentação saudável. 87% concordam que a saúde é o resultado do que se come e 81% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor. Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, 3 a cada 4 participantes declaram sentir algum tipo de dor frequentemente, ou seja, toda semana ele sente essa dor, seja dores nas costas ou dor de cabeça. E essas duas dores, a dor nas costas e a de cabeça, é o que está lá no topo da lista, com 38% e 31% respectivamente. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior, com dor presente no cotidiano de 82% das respondentes. Como consequência, cerca de 1/4 dos entrevistados toma algum analgésico, ou seja, algum remédio para dor, pelo menos uma vez por semana. Então esse aí é o texto que nos foi dado para ler e entender. E nós vamos mostrar o que nós entendemos desse texto através das nossas respostas. Primeira pergunta. Qual a finalidade, prestem atenção, gente, qual a finalidade do texto? Não é a finalidade da pesquisa, porque a gente sabe que aqui nós temos o resultado de uma pesquisa feita pelo IBOP que foi encomendada pela Bayer. Qual que é a finalidade da empresa, da Bayer, que é uma empresa, se não me engano, alemã, que trabalha na fabricação, na industrialização e distribuição de remédios. Provavelmente a finalidade deles é entender o comportamento do brasileiro para vender o seu produto. Ah, não, eles estão preocupados aí com a saúde, então vamos começar a vender aí um multivitamínico, algumas vitaminas, fala assim, para você complementar a sua alimentação, às vezes você não consegue se alimentar como deveria, nós temos aqui um remédio que vai te ajudar, é um remédio natural, são vitaminas para complementar a sua alimentação. Ou seja, o interesse da Bayer é de vender, é de ter lucro. Essa é a finalidade de quem encomendou a pesquisa. Mas a nossa pergunta é qual a finalidade do texto? A finalidade do texto é informar o leitor quanto à rotina de autocuidado praticada pelos brasileiros. Ô tio, eu coloquei uma coisa um pouco diferente, mas está dentro dessa ideia? Então tá valendo, tá certo? Pergunta de número 2. Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Vamos lá. Segundo o texto, então não é para você pegar a resposta lá do senhor Google, não. Ah, vou lá no Google. O que é autocuidado? Você vai até achar uma definição correta, mas não é a definição do texto. O que o texto apresenta como sinônimo de autocuidado? Nós temos alguns aqui, vamos ler. Estes são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros, que é o quê? Uma alimentação saudável,
a prática de atividades físicas, as visitas regulares aos médicos, juntamente com esses exames também regulares, são sinônimos. Só que o texto entende que existem outros sinônimos também, mesmo que a maioria dos brasileiros não entendam, porque ele diz assim, por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, embora não sejam atividades associadas ao autocuidado pela maioria, para o autor do texto é. Ele está dizendo o seguinte, olha, o brasileiro ele entende isso, isso e isso, mas ele está se esquecendo que isso e isso e isso é um autocuidado. Então, como eu estou querendo buscar os sinônimos de autocuidado para o texto e não para a maioria dos brasileiros, eu também acrescentei aqui estes outros sinônimos que o texto apresenta. Como que ficou a resposta, então? Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico, fazer exames regulares, cuidar do corpo, da higiene, evitar o cigarro e as bebidas, que é o evitar o tabagismo. O tabagismo é o uso do cigarro. Número 3. Escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, não é qualquer palavra que vocês escolherem. Ah, vou pegar aqui 5 palavras e pronto. Não. São palavras que são importantes no texto, que servem de sustento para o texto. Tá certo? Em torno delas é que o texto é construído. Então eu peguei, autocuidado não pode faltar. É a palavra talvez mais importante do texto. O texto está falando sobre autocuidado. Eu peguei aqui a questão da rotina também, porque fala, inclusive essa palavra é uma palavra que se repete no texto, a palavra rotina está até no nosso título, aqui é uma palavra importante. Por que é uma palavra importante? Porque está mostrando como que o brasileiro entende o autocuidado e como ele pratica, como que é a rotina dele. Outra palavra-chave aqui no nosso texto é brasileiro, porque além de ser o público-alvo, a pesquisa foi feita com brasileiros. E aí a gente vai encontrar a palavra brasileiro aqui repetida algumas vezes, porque é uma palavra-chave no nosso texto. Olha só, aqui, depois aqui, população brasileira, dali a pouco lá, o brasileiro, ainda que os brasileiros. Acho que agora acabou. Uma forma de você entender também palavras-chave é pela repetição dela no texto, tá certo? Um texto assim pequeno como esse, nós temos derivados de brasileiros, uma, duas, aqui no título também, olha só o tanto de ocorrências, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é uma palavra-chave. Hábitos, o texto está tratando de hábitos? Tá, é uma palavra também que se repete no texto, pelo menos 2 vezes eu poderia encontrar essa palavra aqui, vamos lá, sinônimos brasileiros, por outro lado, hábitos, uma rotina de autocuidado, em prática, esses hábitos, tá vendo? Então, é uma palavra também importante. Pesquisa. O texto todo gera em torno de uma pesquisa que foi feita. Então, é uma palavra-chave também para esse texto, tá certo? Então, tá aqui as 5 palavras. Podem ter outras palavras-chave? Pode. Você pode acrescentar. Beleza? Número 4. Escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. São ideias pelas quais o autor desse texto criou todo o texto. Ele partiu de algumas ideias e ele foi desenvolvendo essas ideias. Quais são elas? Eu coloquei 3 aqui. O significado de autocuidado para o brasileiro, os benefícios do autocuidado para o brasileiro
e os resultados encontrados na pesquisa sobre autocuidado realizada. Os resultados encontrados na pesquisa sobre autocuidado realizada de acordo com a pesquisa. Beleza? Tá aí as nossas 3 ideias fundamentais. Pergunta de número 5. Qual é o assunto tratado no texto? Aqui nós já temos praticamente um resumo que pode ser utilizado na sua resposta. Como que eu coloquei? O resultado da pesquisa do IBOP, encomendada pela Bayer, sobre o autocuidado na visão do brasileiro e a prática deste, ou seja, do brasileiro, pelos entrevistados. Tá certo? Como que é a prática deles e como que foi vista essa prática através das pessoas que foram entrevistadas. Professor, minha resposta ficou um pouquinho diferente. Beleza, mas você não pode fugir do assunto, que está aqui, ó, sendo resumido aqui, tá certo? Que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? O interesse da Bayer em entender, como a população brasileira cuida de si, o impacto da pandemia na rotina de autocuidado dos brasileiros. Da onde que eu tirei isso? Olha só, se a gente for no texto, a gente vai encontrar que as constatações fazem parte de uma pesquisa online nacional do IBOP, encomendada pela Bayer com o fim, a fim de que? Da ideia de finalidade. Então, ó, que circunstâncias levaram? Qual que foi a finalidade? Entender como a população brasileira cuida de si e também o impacto da pandemia. A circunstância foi essa pandemia. E aí, como é que o brasileiro entende o autocuidado e como que ele tem praticado esse autocuidado? Tá certo? Tudo isso são dicas que podem te ajudar na elaboração da sua resposta. Atividade de número 2 vai ser acerca das figuras de linguagem. Vamos lá, então. Leia a explicação sobre figuras de linguagem e, em seguida, leia os textos a seguir e responda. Então, vamos aqui tentar colocar tudo na mesma tela. Vamos ver se a gente consegue. Figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentidos no texto. Nós vamos ver alguns desses recursos. Então, a ideia é de criar um efeito de sentido. Nós temos a metáfora. O que é a metáfora? É uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subtendido na frase. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Quando eu digo que a vida é uma nuvem, eu estou usando uma figura de linguagem, a metáfora. Eu não estou dizendo literalmente que a vida é uma nuvem, mas ela pode ser comparada com uma nuvem que voa. Às vezes eu quero falar que a vida ela é passageira. A nuvem está ali no céu, dali a pouco a nuvem sai. A vida é nuvem. Ou o que eu estou fazendo? Eu estou comparando vida com nuvem. Então, essa comparação da palavra com significados diferentes, e esse significado e esse termo comparativo ele fica subtendido na frase, é uma metáfora. Se eu digo assim, esse menino é fogo. Ele é fogo? Claro que não. Ele não faz parte do Quarteto Fantástico. Ele não é aquele cara que diz em chamas e vira literalmente uma tocha humana. Quando eu digo esse menino é fogo, eu estou comparando, é uma forma de linguagem para dizer que, olha, esse menino, ele é arteiro. Esse menino, ele não para quieto. Esse menino parece que está em chamas. Tá certo? A metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. A gente usa demais a metonímia. Olha um exemplo que a gente tem aqui. Costumava ler Shakespeare.
A gente lê o Shakespeare? Claro que não, a gente lê os livros de Shakespeare, mas a gente fala, a gente está trocando ali a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente. É igual quando a gente fala assim, acabei de tomar um copo de café. Você tomou o copo? Não, você tomou o café que está dentro do copo. Às vezes a gente coloca a marca. Quer ver um exemplo? Você vai lá na venda e fala assim, ô tio, a minha mãe pediu para comprar o Bombril. A minha mãe está querendo o Bombril. E você vai levar para casa uma palha de aço que às vezes não é nem da marca Bombril. Mas você fala ali Bombril, você já entende palha de aço. É a mesma coisa quando a gente fala assim, eu acabei de tomar um Yakult. Você não tomou o Yakult, você tomou leite fermentado. Mas você utiliza o nome da marca. Então a metonímia é isso. Olha, hoje o Flamengo jogou muito e o estádio foi a loucura. Foi o estádio que foi a loucura? Claro que não, foram os torcedores que estavam no estádio. Então, todas as vezes que a gente faz essa transposição de significados considerando a parte pelo todo, nós temos uma metonímia. Ok? Hipérbole. Hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Você está exagerando. Quando eu digo, por exemplo, quase morri de estudar, o que você está querendo dizer? Que você estudou muito, mas você quase morreu? Claro que não. Ou quando você chega e fala assim, nossa, eu estou morrendo de fome. Que isso? Você tomou o café da manhã e você chega na hora do almoço dizendo estou morrendo de fome? Não, você não está morrendo de fome. Isso é um exagero intencional que você diz para enfatizar a fome que você está sentindo. Você dá esse sentido de um exagero, tá certo? Eufemismo. Eufemismo é uma maneira que nós temos para suavizar um discurso, para dizer às vezes coisas difíceis de uma maneira mais fácil. Por exemplo, quando alguém vira e fala assim, olha, entregou a alma a Deus. Às vezes você vai ter que dar a notícia de que uma pessoa morreu. E aí, para você não falar de uma maneira assim mais fria, fulano morreu, você diz assim, olha, fulano descansou. Ou se não, às vezes você está com raiva de alguém, e para você não falar assim, olha, você é burro. Você diz assim, olha, você não está entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Ou seja, você suaviza as palavras, você fala de uma maneira mais suave, de uma maneira mais delicada. Isso é o eufemismo, tá certo? Personificação ou prosopopeia. É quando a gente atribui qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim, olha, gente, jardim tem olho? Claro que não, mas é uma forma de nós expressarmos ali o jardim com as crianças, como se o jardim estivesse observando, mas nós estamos atribuindo características humanas, qualidades ou sentimentos humanos a seres irracionais. É o mesmo que se eu dissesse assim, e o rio ia correndo, levando informações por onde passava. A gente até sabe que a água ela sai de lugar, mas o correr e levar informações, isso daí são características humanas, tá certo? Antíntese. Antíntese é quando eu coloco na mesma frase termos opostos. Eu uso termos que têm sentidos opostos. Às vezes não é um sentido oposto quando você pega só as duas palavras, mas a ideia deles são ideias opostas. Por exemplo, quando eu digo assim, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Quais são os termos opostos? Guerra e paz. Olha lá, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Eu tenho certas incertezas da vida. Certa incerteza.
uma figura de linguagem. Eu peguei certa com certeza, termos opostos. Tá certo? Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o resultado. É quando o significado. É quando você usa uma repetição, às vezes até desnecessária, mas você quer enfatizar. Por exemplo, quando eu digo a mim me parece, se é a mim me parece, eu poderia dizer somente parece-me que isso está errado. Existem, inclusive, alguns pleonasmos que são vícios de linguagem. Quando eu digo subir para cima, desci para baixo, a gente às vezes ouve na televisão, este filme é baseado em fatos reais. Se é fato, então já é algo real, não é algo fictício. São exemplos de pleonasmo. Um exemplo bom aqui para gente, em off. Vascaíno sofredor. Poxa, ser vascaíno automaticamente já é sofredor. Quem viu o jogo de ontem, 4-1 para o Atlético, sabe que isso é uma realidade, não é? Então, pleonasmo são essas repetições de palavras ou de ideia. Dito isso, vamos para os 3 textos que nós temos aqui. Primeiro, cascas. Limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida. E já mesmo, porque quando a gente vai fazer a limonada, a gente aperta o limão, né? Tá vendo o efeito de sentido? Como que tem até um certo humor. Isso atrai, anúncio publicitário trabalha muito com a questão da figura de linguagem. Qual dessas figuras aqui que se encaixa no texto 1? Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, personificação, antíntese ou pleonasmo. Dá uma olhada aí. Vou deixar você ler. Pausa o vídeo, lê aqui as opções e me responde. Ok, já leu? É a personificação ou prosopopeia, não é? Porque, olha só, nós estamos atribuindo qualidades e sentimentos humanos. Gente, limão ele desabafa. Quem desabafa somos nós, somos os seres humanos. Então eu estou dando uma característica humana para um ser irracional. Então eu tenho aqui uma prosopopeia. Então no texto 1, você pode colocar aqui a resposta como personificação ou prosopopeia. Texto de número 2. Banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Embora a gente esteja falando de seres irracionais, aqui a gente não tem uma prosopopeia. Por que a gente não tem? Porque não está atribuindo qualidades ou sentimentos humanos. A figura de linguagem utilizada aqui é quando a gente nota 2 termos que são opostos. Cão e gato. Não dá uma ideia de oposição? Inclusive tem até aquele filme como Cães e Gatos. Por quê? Porque geralmente um é colocado como oposto ao outro. Quando nós temos ideias opostas, o que nós temos? Dá uma pausa aí, lê as opções aqui e me responde. Isso mesmo! Nós temos termos que se opõem, então nós temos aqui uma antítese. Opa, vamos lá, antítese. Texto 3. 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Tem muita jogada nesse anúncio publicitário. Primeiro, quando diz te deixar de boca aberta, é de te deixar o quê? Admirado, espantado. Vai ter uma novidade que vai te deixar de boca aberta, vai te fazer ficar espantado, de queixo caído. Mas aí fala aberta, fechada, aberta, fechada. Por quê? Porque esse aberto e fechado está fazendo o movimento do mastigar. Você está abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Por quê? Porque você vai estar se deliciando dos produtos da Lacta. Como eu tenho aqui termos opostos, aberta,
fechada. Aberta, fechada, eu tenho também uma antíntese. Então, eu vou pegar aqui essa palavra antíntese aqui, que vai me servir de resposta para o texto 2 e para o texto 3. Certinho? Vamos lá, continuar. Pergunta de número 2. Qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? A gente já discutiu sobre isso. Elas criam efeitos surpreendentes e conseguem quebrar a significação própria e esperada de um campo de palavras, atraindo o leitor. As figuras de linguagem realçam a imagem passada ou desejada, por isso que são tão utilizadas nos anúncios publicitários. Chama a atenção, quebra a significação própria das palavras, dando a ela um sentido figurado. Eu coloquei essa resposta que vocês estão vendo aqui. Agora, professor, eu coloquei com outras palavras, tudo bem? Claro, não tem problema nenhum. Pergunta de número 3. Tente reparar nos textos que lê no cotidiano, para a escola ou para outras finalidades, se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Então, no cotidiano, você foi lá, você está refolheando uma revista, você achou até um anúncio publicitário. Ó, que legal, aqui tem uma figura de linguagem. Qual que eu peguei? Eu peguei aqui, ó, Colgate, a escolha prudente. Aqui nós temos um duplo sentido. Qual que é o efeito de sentido? É o duplo sentido. Não é bem uma ambiguidade. Mas o que acontece no duplo sentido? A palavra prudente, ela possui diferentes interpretações, e no caso aqui da nossa propaganda da Colgate, visando chamar a atenção através de um pequeno humor. Prudente se refere a uma escolha sábia e, ao mesmo tempo, prudente quer dizer que a marca de creme dental é indicada para o dente, ou seja, prudente. Ou seja, quando eu falo a escolha prudente, eu tanto estou falando, olha, é a escolha certa, é a escolha ideal. Colgate é a escolha que você tem que fazer. Como eu posso dizer assim? É a escolha prudente. É a escolha para o dente. Aí eles estão colocando de uma maneira coloquial aqui, prudente. Tá certo? E é justamente esse uso figurado que dá um tchan no anúncio. Um outro exemplo que eu tenho aqui. Você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível. Se ele tirou um 0, ele não foi bem na prova. Se ele tirou 0, ele não fez algo incrível, algo surpreendente, de causar uma boa admiração. Qual é o efeito de sentido aqui? É a ironia, nem está aqui nos nossos exemplos, mas é uma figura de linguagem que traz um efeito contrário. Você fala uma coisa, você escreve uma coisa querendo falar outra. O efeito de sentido aqui é a ironia, aqui nessa frase, onde o escritor diz uma coisa querendo falar outra que pode ser notada pelo contexto. A expressão e a intenção são diferentes. Ou seja, eu digo, nossa, você foi muito bem na prova. Eu estou falando isso, mas o que eu estou querendo dizer é justamente o contrário. Igual, por exemplo, eu vejo uma pessoa feia, eu falo assim, nossa, é bonito demais. Eu estou falando uma coisa, mas estou querendo falar outra. Ou senão o sujeito está lá jogando o joguinho, está lá jogando o Free Fire dele, toda hora ele toma um tiro no meio da testa, toma um headshot. Ele pula do paraquedas e ele já cai tomando tiro, ele não consegue matar ninguém, ele não consegue fazer nada. Aí eu viro para esse sujeito e falo assim, nossa, é esperto mesmo, hein? Eu estou querendo dizer que ele é esperto? Não, eu estou usando o termo esperto para falar justamente o contrário. Isso é ironia, tá certo? Então é o exemplo
que eu dei aqui. Nós temos um exemplo, 2 exemplos, e com isso nós fechamos a nossa explicação e a correção dessa semana. Bons estudos, meus amigos!